para gerações e não para eleições. Um político deve deixar de prometer muitas coisas e deve começar a atuar no terreno. E, portanto, dentro deste contexto, vamos falar, e nada melhor do que esta conferência que aqui assistimos, nada mais atual perante um estado de guerra que nós vivemos e num momento social complicado que se avizinha devido à inflação, de falarmos de mobilidade e de descarbonização. Para quem leu o Acordo de Paris, é claramente que muitas das coisas que lá estão são reais, mas outras não são reais. A China só vai deixar de produzir dióxido de carbono, ou pelo menos aumentar o dióxido de carbono até 2050, que é quando tiver as centrais nucleares com baixo teor de urânio concluídas. A Índia só vai deixar de continuar a aumentar o dióxido de carbono quando o salário médio na Índia atingir os 600 euros. Isto são objetivos reais, completamente reais. Mas a nós, Portugal, a nós, União Europeia, compete-nos fazer a nossa parte. Isso eu estava a falar de dois que são dois dos países mais populosos do mundo. Mas voltando aqui ao que se passa na área metropolitana do Porto. É claramente um território diverso, que abrange 2 distritos e que nós temos um grande objetivo, que é o concurso dos transportes, que infelizmente não está a correr tão bem como nós desejávamos e querer articular muito bem com a cidade do Porto. Dentro deste contexto, nós temos de ter a noção que quem está no contexto político, nós temos que ser incentivados de quem tem a responsabilidade técnica, o conhecimento, de nos ajudar a tomar decisões. Não adianta um político estar a fechar ruas e a torná-las pedonais, estar a limitar o número de carros nas cidades se depois não tem o restante. E o restante é ter um bom serviço de transportes públicos. Como é que se financia? Ter uma excelente oferta, ter os pontos de rebatimento que aqui o meu colega Rui Moreira falava, e bem, e que eu concordo na íntegra, e depois dar essa oferta às pessoas. Porque vamos ser sinceros, quem é que hoje verdadeiramente utiliza os transportes públicos? São os jovens, porque não têm carta de condução, são as pessoas com mais carências financeiras e são os mais idosos. E o que nós queremos é que no futuro sejam todos, mas para isso temos que ter uma boa oferta de transportes públicos, que possibilite a todos a utilização. Porque se nós olharmos aqui para esta sala, quantos hoje é que viemos de transporte público para esta sessão? Poucos ou nenhuns. E é esta realidade e é esta mentalidade que nós temos que mudar no futuro. E daí um político governar para gerações e não para eleições. Nós estamos num território da área metropolitana do Porto que é altamente produtivo. E eu repito isto muitas vezes para não ser mal interpretado. Eu não sou contra os lisboetas. Eu sou contra os alisbonados. É aqui no Norte que nós temos o maior tecido produtivo. Quando o Norte cresce, o país cresce. E falo para o seu secretário de Estado, que é uma pessoa do Norte e que luta e que não se alisbonou. Porque muitos dos políticos que saem do Norte, que saem do Centro, que saem do Algarve, vão para Lisboa e se rendem a lobbies, no fundo, e passam a ser mais lisboetas do que os próprios lisboetas. E nós temos que olhar para o território da área metropolitana do Porto como um território produtivo, um território de empresas, um território que ajuda a crescer o PIB em termos nacionais. E também temos esta questão. Temos a questão daquilo que é o transporte pesado de mercadorias. E a aposta na ferrovia, se calhar a aposta no futuro do metro, de se tornar metrocarga à noite, como acontece noutras cidades, e nós retirarmos os transportes pesados, e nós temos que ter e cozer tudo isto.
E por isso dizer o seguinte: a realidade vai mudar e o paradigma na próxima década muito aceleradamente, obrigatoriamente. Nós temos que ter a consciência que dentro de uma década, e aquilo que está a fazer o líder da Amazon e o líder da Tesla, que se fala já das viagens interespaciais, que vamos poder fazer Porto-Tóquio em 2 horas, se não for gerido pela TAP, porque senão temos que ir a Lisboa. É uma realidade muito, muito diferente daquilo que nós estamos a assistir hoje. E uma transformação brutal daquilo que é o contexto. Porque a crise climática está aí e nós já a sentimos. É a aposta no metro e nas extensões do metro do Porto, e aqui deixem puxar a brasa nessa sardinha, que no caso da Trofa foi lançado um concurso há 9 e 10 anos atrás e a população da Trofa hoje viaja virtualmente de metro da Trofa até ao Porto, que é isto que não pode acontecer, que é nós passarmos das promessas às ações, é nós concluirmos, porque chegou a ser lançado um concurso público, é nós estendermos esta linha de metro, é nós termos melhores condições naquilo que são os transportes públicos, que é para todas as classes sociais poderem utilizar melhor o transporte público. Estou com muitas expectativas relativamente a esta conferência. É os técnicos, os especialistas darem, no fundo, incentivarem os políticos e quem são os decisores políticos a tomarem as melhores decisões, sempre como eu terminei ou como eu iniciei a minha intervenção. Quem está à frente de uma empresa, de uma entidade como a Autoridade Metropolitana da Mobilidade e dos Transportes, como está como Secretário de Estado da Mobilidade, que tem estas responsabilidades, estou convicto, e o Secretário de Estado já deu demonstrações muito claras e exatas, que muitas vezes as políticas não são as finanças que têm que condicionar as políticas da Secretaria de Estado ou do Ministério, e que muito devemos, o norte, muito devemos a posturas como o Secretário de Estado Jorge Delgado e também o Ministro das Infraestruturas, deixem-me dizer, Pedro Nuno Santos. Há um bocado quando estava a criticar a TAP, estava a criticar a administração da TAP. É lamentável aquilo que faz relativamente a este território. E, portanto, concluo como termino. Nós que estamos em cargos de decisão pública, que estamos por causas públicas, que estamos por amor ao nosso trabalho, nós temos que governar para gerações e não para eleições. Muito obrigado pela vossa atenção.